Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Amados irmãos, é um grande presente de Deus para mim poder presidir a esta celebração num dia tão especial para todos nós. Para o Brasil, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mas para mim também. Eu vou partilhar uma coisa que poucos sabem, penso que ninguém sabe aqui, não sei se alguém sabe. A Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Só há pouco tempo atrás é que, como dizem aqui no Brasil, me caiu a ficha. Porque como normalmente as pessoas dizem Nossa Senhora Aparecida,
eu não tinha ainda percebido que era Nossa Senhora da Conceição. Se você olhar na imagem, é a imagem de Nossa Senhora da Conceição. A Nossa Senhora da Conceição sempre se distingue por ter a lua debaixo dos pés. E muitas vezes está pisando a cabeça da serpente, e muitas vezes tem também essa coroa de 12 estrelas. Ou seja, é a Virgem do Apocalipse que escutamos na segunda leitura. E eu tenho uma ligação muito especial com Nossa Senhora da Conceição. Lá em Portugal, Nossa Senhora da Conceição é também a padroeira de Portugal. Mas aqui no Brasil também se celebra 8 de dezembro a festa de Nossa Senhora da Conceição. Então tem 2 festas em honra de Nossa Senhora da Conceição solenes. Hoje, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e no dia 8 de dezembro, outra Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E para mim é especial essa invocação de Nossa Senhora, porque no dia em que meus pais me levaram para o batismo, no dia de Nossa Senhora do Carmo, eu tinha 1 mês. Depois do batismo, lá na minha paróquia paróquia de Santo Antônio, tem um altar grande a Santo Antônio e outro, bem grandão também, a Imaculada Conceição. E os meus pais, depois do batismo, pegaram em mim, levaram até o altar de Nossa Senhora da Conceição e me ofereceram como presente. Eu era o primeiro filho e eles quiseram oferecer a Nossa Senhora o seu primeiro filho. Me parece que ela pegou. Então, ela é a minha dona, ela é a minha senhora, em sentido, ela é a minha proprietária, a minha legítima proprietária. Não sei se tem algum jurista aí, né? Então, gosto muito quando chega a festa de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro, sempre procuro viver de um modo especial, muitas vezes renovo essa doação que os meus pais fizeram da minha vida, mas hoje estou muito feliz porque hoje percebi que também é festa de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Que bom. Então, recebo como um presente especial do céu. Antes de entrar na meditação das leituras da palavra que o Senhor nos dá hoje, queria começar por dizer 2 coisas breves. Na pregação que fiz na manhã, na questão, tinha uma pergunta sobre se o rosário eram 3 terços ou 4 terços. Então, já me chegaram algumas dúvidas. Parece que a minha resposta lançou mais confusão que luz. Porque tinha pessoas que estavam rezando os 4 terços. Então, como eu dizia, o número de 150 Ave Marias tem um valor simbólico, porque são 150 os salmos. E na origem do rosário, como eu expliquei, se chamava muitas vezes o saltério da Virgem Maria, ou o saltério dos pobres que não sabem ler, não podem rezar os salmos, rezavam 150 vezes a Ave Maria. Depois, com os séculos, se foram modificando algumas coisas, a meditação dos mistérios de Cristo, o Pai Nosso, Glória, tudo isso. E há não muitos anos, o nosso querido e amado São João Paulo II escreveu um texto muito bonito, o Rosário da Virgem Maria, exortando
todo o povo de Deus a não parar de rezar o terço, encorajando aqueles também que rezam o rosário completo. E nesse texto, ele quis acrescentar a meditação dos mistérios luminosos. Ele notou que nos mistérios que estávamos meditando, gozosos, dolorosos e gloriosos, estavam faltando os mistérios da vida pública de Jesus, que são mistérios importantes. Então quis que nós também meditássemos e fixou a quinta-feira como o dia para meditar os mistérios luminosos. Com isto, o Papa não quis dizer que o rosário passaria a ser, em vez de 150 Ave Marias, 200, né? Mas, se vocês me perguntam, padre, mas eu gosto de rezar os 4. Eu digo, muito bem, meu irmão. Eu também rezo os 4 todos os dias. De modo algum, eu quero desencorajar quem está rezando os 4 terços do Santo Rosário. De modo algum. Pelo contrário, eu quero encorajar. Mas a pergunta que me foi feita é se o rosário são 3 ou 4. Se alguém está rezando os 3, eu não posso dizer que ele não está rezando o rosário, porque não é verdade. Mas eu gosto de meditar os 4 terços. Ótimo! Não deixe de meditar nos 4 terços. E nos tempos que vivemos, quanto mais pudermos rezar, melhor. Eu já fiz 2 pregações aqui, o ano passado e no outro ano, sobre o poder do Santo Rosário. Eu amo muito o rosário, agora não é o momento, mas soube que, me disseram que a livraria, o ano passado, as pessoas queriam comprar livros sobre o rosário, a pregação do padre, e não tinha nada. E esse ano, eu soube que aí a livraria da Canção Nova tem para a venda um pequeno livro muito famoso e muito bonito, escrito por outro grande santo, São Luís Maria Grignon de Montfort, sobre o poder admirável do Santíssimo Rosário. Então, se você quiser aprofundar esse tema, vale a pena. Mas, sobretudo, vale a pena rezar. Segunda ideia, também ligada ao terço, teve no domingo passado a festa de Nossa Senhora do Rosário e coincidiu com as eleições aqui no Brasil. E teve algumas pessoas que promoveram uma novena, rezando o terço pelas eleições, pelo Brasil. A coisa não está fácil, né? Eu não sou brasileiro, mas mesmo lá de Portugal percebo que a coisa está complicada. E então, eu também ajudei a divulgar essa novena lá em Portugal. Repassei o vídeo, penso que Padre Paulo Ricardo pediu, eu repassei um vídeo de outro irmão nosso, do irmão Luís Maria, do Instituto Essed. Então e a coisa bonita que tinha para partilhar convosco é que teve muita gente em Portugal fazendo essa novena pelo Brasil. E me pediram, padre, quando chegar no Brasil, você diga aos nossos irmãos que nós estamos rezando pelo Brasil. E eu aproveito e faço mais um pedido. Como essa situação política ainda não está resolvida, o meu pedido é: vamos continuar a rezar o rosário, quem puder, pelo menos o terço, pelo Brasil. Já vimos como o terço é capaz de alcançar o impossível. Então, as eleições são no final do mês, penso eu. Então, até o dia, e depois, se tudo der certo, em ação de graças.
Também eu vou dizer uma coisa que me veio ao coração há pouco. Não vou falar de política, né? Vocês sabem o que tem que fazer. Mas eu vejo que muitas vezes quando nós combatemos o erro, e aqueles que não gostam da igreja, que querem mal à igreja, é muito fácil deixar maus sentimentos entrarem nos nossos corações. Então Jesus sempre nos pede uma coisa, que às vezes é difícil na prática, é odiar o erro, odiar o pecado, lutar contra o erro, lutar contra o pecado, mas amar, querer bem aqueles que estão no erro, querer bem aqueles que estão no pecado, querer bem aqueles que nos querem mal, aos nossos inimigos. E eu vejo que, como isto mexe muito com a gente, às vezes a tentação é deixar nascer maus sentimentos contra irmãos nossos que estão no erro, que nos querem mal, que estão perseguindo, mas nós os amamos e vamos rezar sempre para que Deus converta a todos e a todos salve, sem exceção. Amém? Então, na primeira leitura nós escutamos essa passagem muito bonita da rainha Esther, que intercede junto do rei pela salvação do seu povo, que estava quase condenado à morte. E o rei se compadeceu e salvou Esther e o seu povo. Esther é figura de quem? Qual é a rainha que está junto do rei e que intercede pelo seu povo? A Virgem Maria, rainha do céu, rainha dos anjos e dos homens, intercede junto do Rei dos Reis, Jesus, Rei do Universo, pela salvação do seu povo. Que bom saber que nossa querida Mãe do Céu está sempre pedindo por nós a Jesus. Que confortante. Uma coisa que me tem feito pensar nesses últimos tempos, eu já preguei também aqui sobre esses temas, é um fenômeno que infelizmente eu vejo que pouca gente se comove, pouca gente fala desse fenômeno, que é o fenômeno que Nossa Senhora nos últimos anos começou aparecendo em todo canto. Eu vi um mapa com uma espécie de um gráfico com uma estatística da quantidade de aparições de Nossa Senhora nos últimos 500 anos, penso eu. E você vê de repente que quando chegamos ao século XX, o gráfico sobe que só muitas aparições. Por quê? Tinha um padre exorcista que já morreu, francês, muito famoso em França, porque ele também era um famoso teólogo e a especialidade dele era a Mariologia, aquela parte da teologia que reflete sobre Maria. E ele escreveu um livro, que penso que não tem em português ainda, já é um livro antigo, já tem talvez uns 20 anos, que se chama, traduzindo o título, é A Multiplicação das Aparições da Virgem Maria. É um facto. Você, se tiver com atenção, vê que Nossa Senhora está aparecendo em todo canto. E nesse livro, a pergunta que ele se faz é a pergunta que você está fazendo. Ué, o que está passando? Qual é o problema?
Por que é que Nossa Senhora antes aparecia pouco e agora aparece muito? Como eu dizia, me surpreende, pouca gente fala desse fato, sobretudo padres e os bispos, parece que não se fala muito. Se fala de Fátima, de Lourdes e pouco mais. E é bom falar de Fátima e de Lourdes, mas Maria está aparecendo em muitos lugares. E eu também penso que já partilhei aqui a minha caminhada com Jesus, a minha caminhada cristã, cresceu muito, mudou muito com a ajuda da Virgem Maria através destas mensagens que ela está dando ao mundo de hoje. Sobretudo através de uns jovens da Venezuela. Pouca gente conhece, mas eu recebi uma graça extraordinária em uma aparição em que no final do rosário a Virgem Maria dava uma mensagem. E depois comecei vivendo essas mensagens e, como eu dizia, muitas coisas mudaram na minha vida para melhor. E depois comecei vendo outras aparições, Fátima, obviamente, e muitas outras. E comecei percebendo que a nossa Mãe do Céu se repete muito. Sempre nos está pedindo as mesmas coisas. Sempre repete, insiste, volta a dizer. Infelizmente eu penso que ela se repete muito porque nós não escutamos muito. Em Fátima ela disse, se os homens mudarem de vida, se os homens não mudarem de vida, 1917, o mundo estava na Primeira Guerra Mundial, se os homens não mudarem de vida, virá outra guerra pior. E assim foi. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. Se podia ter evitado, se nós tivéssemos acolhido em nossas vidas os pedidos da nossa Mãe do Céu. Se os homens não mudarem de vida, virá outra guerra pior. Se. E voltando à grande pergunta, por que é que a Virgem Maria agora aparece tanto? Porque o mundo se está afastando de Deus. Primeiro motivo, muitas almas se estão perdendo eternamente e a nossa Mãe não fica quieta vendo seus filhos perderem-se eternamente. O problema do inferno. Nossa Senhora em Fátima mostra o inferno aos pastorinhos. Esse é o problema. Hoje, infelizmente, quase pouca gente fala do inferno. Parece uma palavra proibida. Não se fala do inferno. Mas Nossa Senhora fala. E o segundo motivo que eu vejo para esta grande quantidade de aparições da Virgem Maria é porque estamos perto da vinda de Jesus. Então, Deus, que veio ao mundo por Maria, quer voltar ao mundo também por Maria. Maria está preparando o mundo, está preparando o povo de Deus para a vinda gloriosa de Jesus.
em algumas aparições ela diz, nós lemos no Apocalipse esta passagem da luta, né? A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas, que luta contra o dragão, contra o demônio e os seus seguidores. E Maria, em algumas aparições, diz expressamente: vocês estão vivendo os tempos descritos no livro do Apocalipse. Estas profecias se estão realizando nos nossos tempos. Não diz isso para nos assustar. Uma mãe não quer assustar os filhos, mas para nos alertar e para nos preparar. Jesus, quando fala da sua vinda, insiste muito na importância da vigilância, do estar atento, do estar preparado, do estar pronto. Muito, insiste muito. A parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 insensatas. Aquelas que estão prontas e aquelas que não estão prontas. E o que eu vejo é que, infelizmente, apesar de tanta insistência da nossa Mãe do Céu, nós não estamos acolhendo as suas mensagens e nós não estamos prontos para a vinda de Jesus. Porque antes da vinda de Jesus, vamos viver uma grande perseguição religiosa. O ano passado eu falei aqui da vinda do anticristo. Nossa Senhora, em muitas aparições, diz que Ele já está vivo entre nós. E vai haver uma grande perseguição aos cristãos, à fé. E Jesus também diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra. E por isso todos os conselhos de Maria são para nos fortalecer na fé, para nos preparar para a prova que vamos passar e que está iminente. Eu vou repetir: todos os conselhos de Maria são para nos fortalecer na fé e nos preparar para a prova, para a dura prova que está iminente. Ou seja, meu irmão, se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece a sua fé, se você não tem uma vida de oração, de sacramentos, você não vai aguentar. Hoje de manhã meditávamos aquela passagem, Jesus no horto, que diz a Pedro, Tiago e João: orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eles dormiram, e quando prenderam Jesus, todos fugiram. Então, o problema é o mesmo hoje. E hoje não é Pedro, Tiago e João. Hoje é você e eu. E Maria nos está dizendo: meu filho, cuidado, que senão você não vai aguentar. Você vai cair. Você vai trair Jesus. Você vai negar Jesus. Você vai fugir. O único jeito de resistir é com uma vida de oração intensa, com uma fé firme, com uma fé firme, com uma fé firme. Termino com uma frase muito bonita de um santo português muito devoto de Nossa Senhora da Conceição, São Nuno de Santa Maria, que era um grande chefe militar, que depois no final da sua vida se tornou monge carmelita. Era muito rico e deu tudo, e no final da vida pedia esmola.
E ele dizia: se todos abandonarem Cristo, eu permanecerei firme até o fim. E é bom a gente pensar nessas coisas. E hoje a gente vê que a confusão dentro da igreja é grande. E até muitos pastores estão abandonando a verdadeira fé, se afastando da palavra de Deus. Muitos pastores importantes, bispos, cardeais, se estão afastando da palavra de Deus. Estão ensinando doutrinas humanas. Isso, vou ter que encerrar. Portanto, rezar, rezar, rezar. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.